O leite condensado, com sua textura cremosa e sabor adocicado, tem o poder de transformar qualquer prato em uma verdadeira delícia. Mas de onde vem esse ingrediente tão amado? Ele é mais do que apenas um produto de prateleira, é uma verdadeira estrela da gastronomia, com uma história rica e fascinante. Imagine as sobremesas que encantam gerações, pudins, tortas e doces que fazem nossos olhos brilharem. O leite condensado é a chave mágica que une esses sabores, criando momentos de pura felicidade. E o que dizer das receitas de família, passadas de avó para mãe e agora para nós? Elas guardam segredos que vão além do açúcar e do leite. Você já se perguntou como o leite condensado conquistou a mesa dos brasileiros? Ou como ele se tornou essencial em tantas sobremesas ao redor do mundo? Prepare-se para mergulhar em uma jornada que revela não apenas receitas, mas também a cultura e as tradições que cercam esse ingrediente especial. Fique atento, porque cada colherada é uma viagem no tempo, repleta de histórias e sabores irresistíveis. O leite condensado tem uma história interessante que remonta ao século XIX. Ele foi inventado por um americano chamado Gail Borden, que buscava uma forma de conservar o leite. A ideia surgiu em um momento em que o leite fresco não era facilmente disponível, especialmente em viagens longas. Borden desenvolveu um método para desidratar o leite e adicionar açúcar, criando um produto que poderia ser armazenado por mais tempo. Essa inovação não apenas facilitou o transporte do leite, mas também abriu portas para novas receitas. Com o passar dos anos, o leite condensado ganhou popularidade e começou a ser produzido em larga escala. As fábricas surgiram, e o produto rapidamente se espalhou pelo mundo. Nos Estados Unidos, o leite condensado se tornou um ingrediente essencial nas cozinhas, especialmente durante a Grande Depressão, quando as pessoas buscavam formas econômicas de preparar sobremesas deliciosas. A versatilidade e o sabor doce conquistaram o paladar de muitos, garantindo seu lugar nas prateleiras. Na América Latina, o leite condensado também se tornou um item indispensável. Países como o Brasil, México e Argentina incorporaram o produto em suas tradições culinárias, criando receitas que se tornaram clássicas. A cada década, novas formas de usá-lo surgiam, desde doces simples até sobremesas elaboradas. Dessa forma, o leite condensado se firmou como um elemento cultural, presente em festas e celebrações. Hoje, o leite condensado é um dos ingredientes mais amados em muitas partes do mundo. Ele é facilmente encontrado em supermercados e mercados locais, e sua utilização vai além das sobremesas. Além de ser um adoçante natural, o leite condensado também é utilizado em bebidas e molhos, mostrando sua versatilidade. Com o passar do tempo, ele se transformou e se adaptou às necessidades e gostos de diferentes culturas. Assim, a história do leite condensado é um testemunho de como a inovação pode transformar um simples ingrediente em um item essencial da culinária global. Desde suas origens até sua popularização, o leite condensado continua a encantar paladares e a ser um símbolo de doçura nas cozinhas ao redor do mundo. O processo de produção do leite condensado é relativamente simples, mas envolve algumas etapas essenciais. Primeiro, o leite fresco é coletado e pasteurizado para garantir que esteja livre de bactérias. Essa etapa é crucial, pois o leite pasteurizado não apenas melhora a segurança do produto, mas também prolonga sua vida útil. Após a pasteurização, o leite é desidratado, removendo a maior parte da água presente. Isso é feito por meio de aquecimento e, em muitos casos, utilizando evaporadores. Depois da desidratação, o próximo passo é a adição de açúcar. O açúcar não só adoça o leite, mas também desempenha um papel importante na conservação do produto. A combinação de leite concentrado e açúcar resulta em uma mistura cremosa e espessa que é a base do leite condensado. Essa mistura é então homogeneizada para garantir que a textura seja uniforme. O resultado é um produto com uma textura suave e um sabor doce inconfundível. Após a homogeneização, o leite condensado é resfriado e embalado. As embalagens são projetadas para manter a qualidade e a frescura do produto, permitindo que ele seja armazenado por longos períodos sem perder suas características. É comum encontrar leite condensado em latas ou caixinhas, que facilitam o seu uso na cozinha. O processo de embalagem é vital para que o produto chegue ao consumidor final em perfeitas condições.
O controle de qualidade também é uma parte essencial do processo de produção. As fábricas realizam testes regulares para garantir que o leite condensado atenda aos padrões de sabor, textura e segurança. Os consumidores podem, assim, desfrutar de um produto que não apenas é delicioso, mas também seguro para o consumo. Essa atenção aos detalhes é o que torna o leite condensado um ingrediente tão confiável nas cozinhas. Com o avanço da tecnologia, o processo de produção do leite condensado se tornou mais eficiente, mas a essência do produto permanece a mesma. A combinação de leite e açúcar, resultando em um item tão versátil e amado, continua a fazer parte da tradição culinária em várias culturas ao redor do mundo. A versatilidade do leite condensado é um dos principais motivos de sua popularidade nas cozinhas. Ele pode ser utilizado em uma infinidade de sobremesas, tornando-se um ingrediente-chave em diversas receitas. Desde pudins cremosos até tortas recheadas, o leite condensado traz uma doçura e uma textura inconfundíveis que elevam qualquer prato. É quase impossível pensar em sobremesas brasileiras sem mencionar o famoso brigadeiro, que é feito à base de leite condensado, chocolate e manteiga. Além do brigadeiro, o leite condensado também é utilizado em receitas de bolos, como o tradicional bolo de leite condensado, que é úmido e delicioso. Ele pode ser incorporado em massas, recheios e coberturas, trazendo um toque especial a cada uma dessas preparações. As receitas de pavês e mousse são outras delícias que se beneficiam da cremosidade do leite condensado, criando sobremesas que derretem na boca. Outro uso popular do leite condensado é em bebidas. Muitas pessoas adoram adicionar uma colherada desse ingrediente em cafés, chás e até mesmo em vitaminas e smoothies. O leite condensado não só adoça as bebidas, mas também as torna mais cremosas, proporcionando uma experiência única. Essa versatilidade faz com que o leite condensado seja um item indispensável na despensa de muitos. E não para por aí! O leite condensado também é uma excelente base para receitas de sorvetes e gelados. Ele pode ser utilizado em receitas caseiras, onde a combinação de leite condensado, creme de leite e outros sabores resulta em um sorvete cremoso e delicioso, que agrada a todos. Essa versatilidade permite que o leite condensado seja explorado de diferentes formas, sempre resultando em pratos incríveis. Com tantas possibilidades, não é surpresa que o leite condensado tenha conquistado um lugar especial nas cozinhas ao redor do mundo. Sua capacidade de se adaptar a diferentes receitas e estilos culinários garante que ele continuará a ser um ingrediente amado por muitos. O leite condensado é o protagonista em muitas receitas que fazem sucesso nas mesas brasileiras. Quem nunca se deliciou com um pudim de leite condensado? Essa sobremesa cremosa é um clássico que não pode faltar em festas e reuniões familiares. O segredo está na mistura do leite condensado com ovos e leite, que, ao serem assados, criam uma textura suave e um sabor irresistível. E não para por aí, as tortas, como a de limão, também têm o leite condensado como um dos principais ingredientes, trazendo aquele equilíbrio perfeito entre o doce e o azedo. Outro queridinho nas festas é o brigadeiro, que combina leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Essa mistura é cozida até atingir o ponto ideal, formando bolinhas que são cobertas com granulado e fazem a alegria de crianças e adultos. Além do brigadeiro, existem variações como o beijinho, ampliando ainda mais as opções de sobremesas que podem ser feitas com leite condensado. As receitas de pavê também são muito populares. A combinação de camadas de biscoito, leite condensado e chocolate ou frutas resulta em uma sobremesa que agrada a todos os paladares. O leite condensado traz cremosidade, enquanto os biscoitos adicionam uma textura crocante. Além disso, a versatilidade do leite condensado permite que ele seja usado em inúmeras receitas, desde as mais simples até as mais elaboradas. E não podemos esquecer do famoso mousse de maracujá, que leva leite condensado, creme de leite e suco de maracujá. A mistura é leve e refrescante, perfeita para os dias quentes. Essas receitas clássicas mostram como o leite condensado é um ingrediente fundamental na culinária, trazendo sabor e doçura para nossas sobremesas. Por fim, as opções de receitas são tantas que é possível criar novas combinações e adaptações.
A criatividade na cozinha é uma parte importante do uso do leite condensado, permitindo que cada um faça sua própria versão dos clássicos, seja adicionando novos sabores ou trocando ingredientes. Isso mantém a tradição viva e cheia de novidades. Com o aumento das restrições alimentares, muitas pessoas buscam alternativas ao leite condensado tradicional. Para quem é vegano, existe uma opção feita com leite de cocô e açúcar, que pode ser um excelente substituto. Essa versão mantém a cremosidade e ainda adiciona um sabor tropical às sobremesas. Além disso, o leite de amêndoas ou de aveia também pode ser utilizado, proporcionando uma alternativa leve e gostosa. Outra preocupação é a lactose, que afeta muitas pessoas. Para elas, existem versões específicas de leite condensado sem lactose disponíveis no mercado. Essas opções não apenas permitem que todos desfrutem das delícias feitas com leite condensado, mas também mantêm a textura e o sabor muito próximos da versão original. É uma forma de adaptar receitas clássicas, garantindo que ninguém fique de fora. Vale lembrar, no entanto, que a substituição do leite condensado tradicional por essas alternativas pode resultar em diferenças no sabor e na textura das receitas. Por exemplo, o leite de cocô traz um sabor característico que pode agradar a muitos, mas não reproduz exatamente o mesmo gosto do leite condensado convencional. Portanto, o ideal é experimentar e ajustar as quantidades de açúcar e outros ingredientes para alcançar o resultado desejado. Além disso, algumas receitas podem exigir ajustes no modo de preparo. Quando se utiliza um leite condensado vegano, por exemplo, é importante verificar se a consistência está adequada, pois algumas versões podem ser mais líquidas. Em outros casos, pode ser necessário aumentar o tempo de cozimento para que a sobremesa atinja a textura perfeita. Por fim, a busca por alternativas e substituições mostra como a culinária é dinâmica e adaptável. Com um pouco de criatividade, é possível continuar fazendo as sobremesas que amamos, mesmo com restrições alimentares, garantindo que todos possam desfrutar do sabor doce que o leite condensado traz. Para garantir que o leite condensado seja utilizado da melhor forma nas receitas, algumas dicas podem fazer toda a diferença. A primeira é sempre optar por um leite condensado de boa qualidade. Isso influencia diretamente no sabor e na textura das sobremesas. Marcas renomadas costumam ter uma consistência mais cremosa e um sabor equilibrado, o que resulta em um prato mais gostoso. Outra dica importante é a temperatura dos ingredientes. Quando o leite condensado é adicionado a misturas que estão em temperatura ambiente, ele se incorpora melhor e ajuda a criar uma textura uniforme. Se a receita pede creme de leite, por exemplo, é ideal que ambos os ingredientes estejam à mesma temperatura para evitar que a mistura talhe ou fique com grumos. Além disso, ao fazer brigadeiros, é essencial cozinhar a mistura até o ponto certo. Muitas pessoas ficam na dúvida sobre quando é o momento ideal de parar o cozimento. A dica é fazer o teste do ponto. Ao passar a colher pela mistura, o fundo da panela deve aparecer e a massa deve desgrudar com facilidade. Esse cuidado garante que os brigadeiros fiquem firmes e saborosos. Para as sobremesas que precisam ser assadas, como o pudim, é recomendado preparar um banho-maria. Isso ajuda a cozinhar de maneira mais uniforme e evita que a sobremesa fique com bolhas ou seque. O calor indireto proporciona uma textura suave e cremosa, característica que todos esperamos de um bom pudim. Por fim, a apresentação das sobremesas também é um ponto a ser considerado. Um toque final, como uma calda de frutas ou uma decoração com chocolate, pode transformar um prato simples em uma verdadeira obra de arte. Usar o leite condensado de maneira criativa e cuidadosa pode resultar em sobremesas de dar água na boca, que vão impressionar qualquer convidado. O leite condensado é um dos ingredientes mais icônicos da confeitaria, e sua doçura e cremosidade são resultado de uma combinação de fatores químicos. Primeiramente, a desidratação do leite durante o processo de produção concentra os açúcares naturais presentes. Isso, junto com a adição de açúcar, cria uma mistura rica e densa que agrada ao paladar. A lactose, um açúcar encontrado no leite, contribui para uma doçura sutil, enquanto o açúcar refinado realça essa doçura, tornando o leite condensado um verdadeiro deleite. Além da doçura, a textura cremosa do leite condensado se deve à sua composição. Ele é rico em gorduras e sólidos do leite,
que proporcionam uma sensação aveludada na boca. Essa combinação de gordura e açúcar é o que faz com que sobremesas como pudins e mousses tenham uma consistência tão agradável. A química por trás do leite condensado é, portanto, fundamental para o sucesso de diversas receitas. Outro aspecto importante é a caramelização que ocorre quando o leite condensado é cozido. Esse processo pode adicionar uma profundidade de sabor que vai além da doçura simples. Quando se faz o famoso doce de leite, por exemplo, o leite condensado é cozido até que a cor e o sabor se intensifiquem, resultando em uma sobremesa com notas de caramelo. Essa transformação química é um dos segredos para criar sobremesas irresistíveis. A interação entre todos esses componentes também influencia a forma como o leite condensado se comporta em diferentes receitas. Quando misturado a outros ingredientes, ele pode ajudar a emulsificar e estabilizar, o que é especialmente útil em sobremesas que precisam manter a forma, como tortas e mousses. Assim, a química do leite condensado não apenas define seu sabor, mas também sua funcionalidade na cozinha. Por fim, a versatilidade do leite condensado vai além do sabor e da textura. Ele pode ser facilmente combinado com diferentes ingredientes, como frutas, nozes e chocolates, ampliando ainda mais as possibilidades. Essa capacidade de se adaptar e realçar outros sabores torna o leite condensado um elemento querido na gastronomia moderna. Nos últimos anos, o uso do leite condensado na gastronomia tem passado por uma revolução. Chefes e confeiteiros têm explorado combinações inusitadas, misturando o clássico leite condensado com ingredientes que antes não eram considerados. Por exemplo, é cada vez mais comum ver sobremesas que unem o leite condensado a especiarias, como cardamomo e cravo, criando um novo perfil de sabor que surpreende os paladares. Outra tendência interessante é a fusão de diferentes culturas culinárias. O leite condensado está se tornando um ingrediente-chave em sobremesas que misturam elementos de várias tradições. Um exemplo é o brigadeiro de matcha, que combina o famoso doce brasileiro com o chá verde japonês. Essa inovação não só traz um visual atraente, mas também uma explosão de sabores que encanta os amantes da gastronomia. Além disso, o leite condensado está sendo incorporado em bebidas, como cafés e smoothies. A adição do leite condensado a um café gelado, por exemplo, não só adoça a bebida, mas também a torna cremosa, elevando a experiência do consumidor. Essa tendência traz uma nova abordagem ao consumo de leite condensado, que vai além das sobremesas tradicionais. Os movimentos de sustentabilidade e alimentação saudável também têm influenciado o uso do leite condensado. Muitos chefes estão optando por versões menos processadas ou alternativas feitas com leite de cocô e ingredientes naturais. Essas inovações não apenas atendem à demanda por opções mais saudáveis, mas também oferecem novos perfis de sabor que podem ser tão deliciosos quanto as versões tradicionais. Por fim, o leite condensado continua a ser um símbolo de criatividade na cozinha. À medida que mais pessoas experimentam e aventuram-se em novas combinações, ele se estabelece como um ingrediente que transcende fronteiras e gerações. O futuro das sobremesas parece promissor, com o leite condensado sempre figurando como um protagonista nas criações culinárias. Agora que você conheceu a história fascinante do leite condensado, é hora de pensar em como esse ingrediente pode transformar suas sobremesas. Você já experimentou alguma receita com leite condensado que deixou todo mundo com água na boca? São tantas opções, desde o brigadeiro até o pudim, que fica difícil escolher apenas uma. E o que dizer das combinações inusitadas? Que tal misturar leite condensado com frutas tropicais ou até mesmo incorporá-lo em bolos e tortas? As possibilidades são infinitas. Aproveite para compartilhar nos comentários qual a sua sobremesa favorita que leva esse ingrediente mágico. Se você gostou desse mergulho no mundo do leite condensado, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O que você gostaria de ver no próximo vídeo? Alguma receita tradicional ou uma curiosidade sobre outro ingrediente? Sua opinião é muito importante para nós. Continue explorando os sabores e as histórias que a culinária tem a oferecer. Até a próxima, e lembre-se, cada prato tem uma história esperando para ser contada.